Segundo Reis 4, verso 4, todos que acharam digam amém. Eu vou ler aqui na projeção, o texto vai estar aí, tá bom? Se você hoje não trouxe uma Bíblia, o texto vai estar atrás de mim. Acompanhe aí em nome de Jesus. Pastor, eu não trouxe uma Bíblia hoje, não tem problema não, acompanhe aqui, da próxima vez você traz. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Amém? Eu vou ler mais uma vez, e se você puder, por favor, repita comigo. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Quantos creem que essa é a palavra de Deus? Quantos creem que essa palavra tem poder para mudar destinos hoje aqui? Se você crê, meu irmão, minha irmã, dê a melhor salva de palmas que você puder para o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Aplauda mais forte, que o Senhor é digno de receber honra, glória, louvor, exaltação. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos agora em Tua presença, Senhor, mais uma vez. O Teu povo te adora e te celebra. Senhor, nós honramos o Senhor, adoramos a Ti com canções. Senhor, há aqueles do Teu povo, Senhor, que te adoraram e honraram com as suas ofertas voluntárias, com os seus dízimos. Mas agora nós estamos diante da palavra do Senhor. A Tua palavra, meu Senhor, jamais voltará vazia para Ti. Antes ela irá cumprir o propósito para o qual está sendo enviada. E eu creio que hoje a Tua palavra encontrará lugar em corações aqui, em nome de Jesus. Senhor, eu creio que hoje histórias podem ser mudadas, como a história daquela mulher foi mudada, Senhor, por conta de um gesto, Senhor. Pai amado, que mudou tudo. Senhor, que nesse momento todo e qualquer espião ou farejador do inferno que foi enviado para distorcer o entendimento dessa palavra, para roubar a atenção, trazer inquietações, sejam agora paralisados e mandados para onde o Senhor Jesus determinar, porque somente o Espírito do Senhor é quem tem liberdade aqui. Também te apresento, Senhor, a chave deste veículo, juntamente com a família que fará uso dele, Senhor. Guarda o ir e vir, Senhor, desta família. Senhor, livra dos acidentes, dos perigos, livra do homem sanguinário, daquele que intenta, Senhor, malignidades em seu coração, livra dos demônios que estão pelas estradas, trazendo prejuízos, acidentes, que este bem seja uma grande bênção na vida desta família, Senhor, e eles estão consagrando em teu altar, Senhor. Senhor, eles também, Senhor, possam receber o entendimento que eles estão colocando à disposição do Senhor e do seu reino. Senhor, nós oramos assim, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor que vive e reina, hoje e eternamente, e a tua igreja que crê diz amém e amém. Aplauda ao Senhor, aleluia, já sente-se por favor no seu lugar, em nome de Jesus. Querido, eu quero compartilhar com você esse texto de 2 Reis, capítulo 4, e nós lemos apenas o verso 4, e o tema da nossa reflexão dessa noite, a Milena vai colocar aqui, o tema da nossa reflexão de hoje é: apenas feche a porta. Apenas feche a porta. Olha para quem está do teu lado e diz aí: apenas feche a porta. Não, mas não fique com medo não, diz assim: apenas feche a porta. Apenas feche a porta. É o tema da nossa reflexão. Mas daqui a pouquinho vai estar aqui atrás, eu creio. E do que se trata esse versículo 4 do segundo livro dos Reis, capítulo 4? É um texto assim, conhecido da igreja. Antigamente tinha um microfonezinho para botar aqui para a gente gravar a mensagem. Sei o que aconteceu aí. Tem aí? Se tiver um midianita aí, que ele se manifeste agora em nome de Jesus. Tem gente para dedéu aí. Vou esperar aqui.
obrigado. Uma vez Jesus disse assim: por que sois tão tímidos? Por acaso não tendes fé? Por que sois tão tímidos? Por acaso não tendes fé? Esse texto de 2 Reis capítulo 4, ele registra a experiência de uma mulher que começou a viver um processo quando o seu marido morre. E a Bíblia vai dizer que o marido dessa mulher era discípulo dos profetas de Deus naquela época. E pense a dificuldade que é para uma mulher, principalmente no mundo antigo. Hoje também não é diferente, embora as mulheres hoje, principalmente no Ocidente, nós devemos louvar Deus. Onde estão as mulheres aí? Mulherada, dá para dar um glória a Deus? Louve a Deus porque você nasceu no Ocidente. Você tem liberdade para escolher com quem você vai casar. Você tem liberdade. Então glorifique a Deus. Ah, pastor, hoje eu tenho um motivo aí que está me entristecendo. Tudo bem, eu entendo, mas você tem outros milhares para glorificar a Deus. Então pensa a dificuldade da vida daquela mulher no mundo antigo, onde a cultura era, e até hoje é uma cultura muito complicada. Uma mulher que perde o marido com filhos pequenos. Se os filhos fossem adultos, os filhos seriam os remidores daquela mãe. Ou seja, eles iriam trabalhar e a mãe seria dependente deles, eles iriam cuidar da sua mãe até o final da sua vida. Então, na prática e com base na cultura da época, aquela mulher, geradores de renda, a fim de que ela pudesse ser mantida e sustentada pelos seus filhos. Porém, surge um problema no meio do caminho. O marido daquela mulher, em decorrência de algumas situações que a Bíblia não fala, ele contrai, eu imagino, algumas dívidas. Quem hoje não tem dívida aqui, que atire a primeira pedra, irmão. Quem hoje aqui não está com um boleto da Casa Bahia para resolver um BO daquele armário que já está todo torto, que dê um glória a Deus e aleluia. Então, quem não está com um caderno, às vezes, daquele carro financiado, que está quase acabando, louvado seja Deus, não é que condene quem está começando aquele caderno. Então, isso faz parte da nossa vida como ser humano. Aqueles que podem, glória a Deus, aleluia, sigam em frente, paguem à vista. Eu parto da seguinte premissa: eu estou esperando Jesus voltar. Então, se eu puder comprar alguma coisa financiada, eu comprarei. Se Jesus voltar, subirei, a dívida fica. O problema é de quem ficar aqui para pagar a dívida. A pastora tem que subir comigo, senão ela vai, porque hoje a mulher tem que pagar a dívida do marido. Eu tenho que subir com ela, porque senão eu tenho que pagar a dívida dela. Então eu não tenho problema de comprar nada financiado. Estou esperando Cristo voltar. Enquanto Cristo não volta, irei pagando. Se Ele voltar, louvado seja Deus, a dívida ficará aí para quem quiser pagar, pagá-la. Porém, aquela mulher precisava esperar os filhos crescerem, mas alguma coisa acontece, aquele marido morre de repente. Repita comigo: de repente. Tem alguns de repente na nossa vida que acontece que a gente não espera. Hoje nós estamos aqui, estamos bem, estamos com saúde. Essa semana faleceu, foi para a glória, foi promovido um pastor lá do Rio de Janeiro chamado Marquinhos Menezes. Quem conhece? Já ouviu falar? Algumas pessoas conhecem o pastor Marquinhos Menezes. Pastor Marquinhos Menezes foi pastor durante um bom tempo na Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e um homem muito conhecido no Rio de Janeiro. E ele tinha um ministério à parte, onde ele fazia algumas postagens na internet. Na época não tinha microfone bacana como esse aqui para realçar a voz, para ajudar na live, não tinha nada disso. Era gravação no celular, chamado Doses de Ânimo. Era um ministério que o pastor Marquinhos Menezes tinha, e ele sempre gravava vídeos chamados Doses de Ânimo, e ele vinha com temas, que eram temas assim que, nossa, como abençoou a minha vida. As Doses de Ânimo do pastor Marquinhos Menezes, depois procure lá na internet, pastor Marquinhos Menezes, Doses de Ânimo, você vai encontrar dezenas de reflexões curtas lá, sabe, que abençoaram demais a vida de muita gente. E o pastor Marquinhos tocando a sua vida, quando de repente ele descobre um câncer, ele descobre um linfoma. Repita comigo: de repente. De repente a vida dele mudou para sempre. De repente a vida da família dele mudou para sempre.
De repente a vida da igreja mudou para sempre. De repente o ministério dele mudou para sempre. Então tem de repentes na nossa vida que quando acontecem, os de repente sempre acontecem e eles vão gerar uma mudança, seja para nos elevar ou seja num primeiro momento talvez para nos abater. Aquela mulher, ela é acometida de um de repente com a morte do marido. Então que para ela já seria ruim a morte do marido, a perda do marido, a perda daquele que sustentava a casa, a perda do sacerdote, a perda dos pais dos seus filhos pequenos. De repente alguém bate a porta. Quando ela vai atender a porta, é um homem, e ele diz: olha, eu sou o credor do seu marido, o seu marido tinha uma dívida comigo, e como eu sei que você não tem como pagar essa dívida, eu vim requerer os teus 2 filhos, para que a dívida seja paga. Eita glória, olha que coisa, irmão. Eu vim requerer os teus 2 filhos, para que a dívida seja paga. Tem coisa, irmão, que parece que não pode piorar mais, mas eu quero dizer para você, não tem nada ruim que não possa ficar pior. Não tem nada ruim que por alguma situação não venha piorar. Mas é aí que está o segredo, segundo Eclesiastes capítulo 11, verso 1, de lançar o pão sobre as águas na presença de Deus. Olha aí, nós falamos do pastor Marquinhos, pastor, mas o pastor Marquinhos Menezes, ele faleceu. Não, meu irmão, ele não morreu não, ele foi promovido. Sabe, nós ainda estamos aqui para pelejar, nós ainda estamos aqui para lutar, nós ainda estamos aqui, irmão, para padecer por mais algumas coisas. Pastor Marcos foi promovido à glória, combateu o bom combate, acabou a sua carreira, guardou a fé, aleluia, glória isenta dos de repente de Deus. Então aquilo que para aquela mulher já era ruim, fica pior ainda, porque um credor vem buscar os seus filhos, aqueles que seriam dali a médio e longo prazo, sabe, a garantia de um futuro menos sofrido para aquela mulher. Aquela mulher então, o coração já amargurado, ele se angustia ainda mais, porque eu imagino que ele dá um prazo para vir buscar as crianças, ou vir buscar as crianças, ou vir buscar o dinheiro. Como ele sabia que ela não tinha dinheiro, ele iria pegar os meninos para trabalhar para ele como escravo, a fim de que a dívida fosse paga. Meu irmão, a casa, o chão debaixo dos pés daquela mulher abre. Aquela mulher entra num estado de desespero: eu já perdi o marido, vou perder os filhos. Quando ela olha para o futuro, a única coisa que ela enxerga é a escuridão, é um abismo, é uma névoa, ela não sabe como vai ser. Tem pessoas que às vezes vão vivendo assim, estão passando por um processo terrível na vida, por causa de algum de repente, ou pessoas que têm uma palavra de Deus sobre si, mas está passando também por um processo, e quando olha para frente só enxerga a névoa da incerteza do futuro. Mas tem muitas pessoas também que no meio de todo esse imbróglio, de todo esse processo, ainda que o futuro seja nebuloso, aos olhos naturais, no coração aquela pessoa crê, como Jó creu, no meio de um processo terrível. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que em breve se levantará sobre a terra. Tem gente que está passando o processo, mas ela está crendo que o Redentor dela vive, e que em breve ele vai se levantar. Só que naquela época, Deus tinha levantado um homem chamado Elias, um homem de Deus, servindo ao Senhor com sinceridade, com fidelidade, que lá na frente iria começar a passar um processo também, porque quem serve a Deus passa também por processo, irmão. Quem anda com fidelidade diante de Deus também enfrenta situações que não esperava enfrentar. Às vezes nós chegamos num culto como esse aqui, adoramos, celebramos, conhecemos pessoas, pessoas que não tinham um senso, sabe, do que é família, começam a perceber que a igreja de Jesus, ela é uma família, é a família de Deus, a pessoa é abraçada, aquilo faz bem para a alma dela, e às vezes ela acha que a partir dali vai ser um mar de rosas, vai ser um voo de brigadeiro, né? Vai ser, sabe, ali um mar de almirante, águas tranquilas. Não, e às vezes é justamente quando o processo começa, porque às vezes é no meio do processo, quando nós decidimos a caminhar com Deus, é que o Senhor, Ele vai tratar com a gente, é onde o Senhor vai nos moldar, é onde o Senhor vai nos lapidar, é onde Ele vai forjar o nosso caráter, é onde Ele vai arrancar da gente algumas coisas que a gente insiste em segurar, faz parte nas mãos de Deus. Mas quando a gente está nas mãos de Deus, pode doer, e eu costumo dizer que Deus, Ele aperta, mas Ele não enforca, meu irmão. O Senhor pode apertar. Ei, se alguém está passando um processo aí nas mãos de Deus, está doendo, mas eu quero dizer para você, Deus aperta, mas não enforca não, irmão. Ele pode estar apertando hoje, se tu
aguentar firme, tu vai ver como é que tu vai sair lá do outro lado para a glória de Deus. Então aquela mulher, ela está passando por esse processo difícil. De repente, Elias está passando por ali, e ele fica sabendo do processo daquela mulher, porque a notícia corria muito rápido de determinadas coisas, e ele chega para ela, e ele vai dizer assim para ela, Eliseu, eu falei Elias, né? Eliseu vai dizer assim: como poderei ajudar-te? Dize-me, o que tu tens em casa? E disse ela, no verso 2, e disse ela, tua serva não tem nada em casa, senão um bocado de azeite numa vasilha. Diz para ela, eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite. Ela fala pouquinho, repete comigo, pouquinho. Meu irmão, o pouquinho nas mãos erradas é pouquinho mesmo, não presta para nada. Mas o pouquinho nas mãos certas, um pouquinho na minha mão não serve para nada. Um pouquinho na tua mão não serve para nada. Um pouquinho de fé na minha mão não serve para nada. Mas um pouquinho de fé na presença do grandão da Galileia, meu irmão, ela diz, eu não tenho nada senão um pouquinho de azeite. Eliseu olha para ela e fala assim, vai às tuas vizinhas, vai nas casas agora, peça vasilhas, mas não peça poucas não, peça muitas. Quando você pedir vasilhas vazias às suas vizinhas, você vai fazer o seguinte, você entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Tem momentos na minha e na tua vida que se eu não ouvir a voz de Deus e fechar as portas para alguma coisa, o milagre não vai acontecer. Tem momentos na minha e na tua vida que o Espírito Santo vai dizer assim, ei, fecha a porta, e eu insisto em deixar aberta. Ei, faz isso, e eu insisto em fazer aquilo. E agora eu começo a pregar, pastor. A maioria das pessoas pensam que o milagre começou na vida daquela mulher, quando o azeite começou a ser derramado, mas não foi. Quando a gente olha para o texto, a gente imagina o milagre em si começou a acontecer quando o azeite começou a ser derramado sobre as vasilhas vazias. Ela diz que tem só um pouquinho de azeite. Eliseu manda pedir muitas. Eita glória, manda pedir muitas. E a gente imagina, nosso milagre começou de fato, quando ela começou com aquele pouquinho, enche uma, enche duas, enche 10, enche 15, enche 40, enche 50. Meu Deus do céu, que milagre tremendo. Não, mas não foi não, meu irmão. O milagre começou a acontecer quando a viúva obedece à primeira ordem que recebeu. Fecha a porta. Fecha a porta. A obediência, mesmo se para mim a obediência à palavra de Deus, a obediência à voz do Senhor, mesmo que ela não faça sentido para mim na hora, qual era o sentido talvez que pudesse fazer para aquela mulher pedir um monte de vasilha emprestada, sendo que ela tinha um pouquinho de azeite? O que faria mais sentido para ela? Eu vou pegar um monte de vasilha e junto com a vasilha eu vou pedir para os meus vizinhos, dá para você me emprestar essa vasilha com um pouquinho de azeite, que é para me juntar com o meu pouquinho, com mais um pouquinho que eu vou pedir para o outro, e daqui a pouco eu vou estar com um pocão de azeite. Então para ela faria mais sentido pedir a vasilha e pedir um pouco de azeite. Não faria sentido nenhum pedir um monte de vasilha vazia para um pouco de azeite. Ei, nem sempre a obediência à voz de Deus na hora vai fazer sentido, irmão. Porque muitas pessoas às vezes estão deixando de viver uma experiência com o Senhor, de salvação, de libertação, de cura, de renovo. Pessoas que têm um chamado do Senhor para seguir em frente fazendo a obra, frutificando para a glória de Deus, às vezes na família, no casamento, na vida dos filhos, em vários segmentos da vida, porque para ela aquilo que Deus fala precisa fazer sentido. Precisa fazer sentido. O milagre começa quando a viúva obedece a primeira ordem, fecha a porta. Isso aí pode parecer estranho, porque nós nos acostumamos a mostrar tudo para todo mundo. Ei, deixa eu falar com você. O Senhor, através de Eliseu, dá a ordem, pega as vasilhas, fecha a porta. Tem coisa, eu vou descer aqui, tem coisas que Deus vai fazer, que no momento nem todo mundo precisa saber. Tem coisas que Deus vai fazer no secreto na tua vida.
Às vezes a gente quer dar culto de ação de graça, às vezes a gente quer fazer isso e aquilo. Ei, tem coisas que tu vai receber de Deus. Você fechou a porta, é fechar a porta para ninguém ver, é fechar a porta para ninguém saber, no tocante a isso, é fechar a porta para ninguém ficar espiando o que está acontecendo lá dentro. Tem coisas que Deus vai fazer lá no secreto, depois todo mundo vai até ver. E isso não tem a ver com orgulho não, porque tem gente que é orgulhosa, às vezes ela está passando no processo, tem gente boa para orar, gente boa para interceder, gente boa para ouvir, gente boa para abraçar, aqui tem uns 2 ou 3 assim, mas são orgulhosos, que guardam para si e dizem, eu não abro a minha vida para ninguém, continue assim, porque tem coisas que eu preciso abrir a porta, para que pessoas que de verdade estão com seu coração alinhado com Deus, possam me ajudar no processo e ser instrumentos das mãos de Deus para aquilo. Mas existem coisas que eu tenho que entrar em casa, fechar a porta e ser só eu e Deus. Então, às vezes a gente acha que o milagre começa quando o azeite está jorrando, e não é. O milagre começa quando ela decide entrar e fechar as portas. Nós fomos acostumados a mostrar tudo para todo mundo. Nós contamos planos. Tem plano que você não conta. Ei, você está aí? Olha para quem está do teu lado e fala assim, aprenda de uma vez. Tem plano que você não conta antes de acontecer. Por quê, pastor? Porque nem todo mundo vai sonhar com você e vai vibrar com a tua vitória. Nem todo mundo. Tem gente que vai se alegrar. Tem gente que quando você sabe avançar, o Senhor bradar, vai celebrar contigo, vai se alegrar contigo, vai glorificar a Deus contigo. Tem gente que vai fingir que vai se alegrar. Tem gente que naquele momento eu conto o meu sonho, eu conto aquilo que Deus colocou no meu coração, ela vai fingir que vai entrar na brecha comigo. Ela vai fingir que vai se alegrar comigo. Mas não vai. Pastor, mas é muito próximo. Ué, pergunta quando você chegar na glória, pergunta para José o que ele achou de ter contado os sonhos para os irmãos dele antes da hora. Ganhou poço, foi vendido como escravo, foi vendido para a casa de Potifar, foi caluniado, passou um tempão preso, decifrou o sonho do menino lá, do copeiro e do padeiro, foi esquecido por mais 2 anos ainda. Um processo de 13 anos, irmãos. Porque ele falou, não que ele não deveria falar, mas ele falou para quem não deveria. Tem coisas, não é que você não tem que falar, mas há pessoas para as quais. Então nós contamos planos antes de acontecerem, nós expomos os nossos processos. Tem processo que Deus vai tratar comigo, tem processo que eu passo, irmão, que as pessoas olham e falam assim, nossa, pastor, todos esses anos, tá aí, não para lá e para cá, pastora, e tá aí, nossa, meu irmão, só eu e ela é que sabemos os processos, só eu e ela, sabe, os processos. Mas tem processo que nós passamos que nem todo mundo está pronto para ouvir, acolher e nos ajudar. Tem processo que Deus vai nos direcionar às pessoas certas. Não que as outras sejam erradas, mas às vezes elas não estão prontas, não têm maturidade. E tem processo que Deus vai falar assim, fecha a tua porta, é só você e ela e eu e acabou. É só você, ela e eu, acabou. Tem processo que vai ser só você e Deus. E tem hora que Deus bate o martelo e ninguém vai, ninguém aparece, ninguém liga. Quando você fecha a porta é só tu e ele. Mas Deus está tratando. Deus está cuidando. Deus está desenrolando, Ele está direcionando. Pedir
Barulho externo, ei, o que você anda ouvindo? Porque assim como a palavra de Deus diz, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, uma alma que vai se arruinar, em boa parte, ela vai se arruinar com base naquilo que ela ouve e o coração guarda. Quantas vezes a voz de Deus vem e diz para mim e para você, no meio da tempestade: desce do barco, sai da sua zona de conforto, creia em mim. Mas não, eu estou agarrado àquilo, ela está agarrada àquilo, ele está agarrado àquilo. Não muda de posição, não muda de atitude. Pastor, mas o vento é forte. É só seguir o som da voz de Deus, irmão. Tem muitos jovens aqui, adolescentes, eu quero dizer para vocês: sigam o coração de vocês e vocês irão para o inferno. Sigam o coração de vocês e vocês vão se perder no mundo. Sigam o coração de vocês e vocês vão ser mais um religioso, religiosa, gente vazia de Deus enchendo a igreja. Ouçam o coração de vocês e deixem de ouvir a voz de Deus, e vocês verão o futuro de vocês aonde vai. Porque a minha Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, é o Senhor quem lhe dirige os passos. Não ouviu a Deus, casou mal. Não ouviu a Deus, perdeu o que tinha que perder. Não ouviu a Deus, está com a alma arrebentada. Não ouviu a Deus, está no chão. Não ouviu a Deus, está no mundo. Não ouviu a Deus, está todo depressivo, depressiva. Não ouviu a Deus, está possesso por demônio. Não ouviu a Deus, está indo para o inferno, irmão. Alô? A quem você tem agradado? Eu posso tentar manipular a informação, eu posso tentar manipular o conceito, eu posso manipular o meio, mas eu nunca vou alterar o resultado. A quem eu tenho agradado? Se eu querer agradar mais a minha mulher, que está comigo há 36 anos, do que a Deus, eu não vou agradar a ela e nem vou agradar a Deus. Se eu agradar a Deus, se ela é uma mulher de Deus, com certeza eu vou agradar a ela.
Tem gente que abre mão de uma vida com Deus por causa de um homem, por causa de uma mulher. Já tomou a sua decisão. Lide com ela agora. Chore na cama, que é um lugar quente para chorar. Lide com a sua escolha. Porque a gente opta a semear, mas a gente não escolhe o que colher. A gente não tem poder de escolher resultado. Não tem. A gente acha que tem, mas não tem. Aleluia. Enquanto a porta permaneceu fechada, o azeite não parou de se multiplicar. Enquanto aquela casa estava debaixo da obediência da palavra, a multiplicação foi constante. Aleluia. Por que, pastor? Pergunta para mim, por que, pastor? Poxa vida, por que Jesus não precisa de plateia, irmão? Tem coisas que Jesus fez na minha vida que não precisa de plateia, não precisa de igreja, não precisa não. Jesus só me pegou, me esfregou na parede, tratou comigo, tirou os carrapichos, me deu um salavanco, botou no lugar, não precisa de plateia. Tem gente que quer plateia. Senhor, fecha a porta sobre ti, sobre ti, porque o que eu tenho a fazer na tua vida não precisa de plateia. Não precisa. Depois todo mundo vai ver, mas agora não precisa. Precisa de plateia. Alô? Eu vou me parecer espiritual. Não adianta parecer espiritual e não ser espiritual, irmão. Ou eu sou espiritual, ou eu não sou espiritual. Eu não posso ser sabor espiritual. Sim, porque tem um monte de gente que é sabor espiritual. Na hora do culto é foto, né, adorando, carinha de choro, sabor espiritual. Acabou o culto. É igual perfume barato, né? A fixação é zero. A fixação é zero. Só pega na hora, pastor. Na hora pega, na hora pula rodando, na hora da glória a Deus, na hora canta as canções. Saiu dali, perfume de quinta categoria. O cheiro vai embora. É tipo original. Sabor original, mas não é. É fake. Quem está do teu lado aí, é sabor original ou é de verdade mesmo? Aleluia. É sabor original. É sabor original ou é original mesmo? Hã? É original, ele falou ali. Falaram ali, não, é original. Não é original. Aleluia. Então Deus não precisa de plateia. O que era necessário naquele momento? Uma pessoa, uma única pessoa, disposta a obedecer. Às vezes a única coisa nessa é obedecer. Às vezes é só isso que precisa. Alguém disposto a obedecer. Se eu andar com um desobediente a Deus, eu vou ser o segundo, com certeza. Se eu andar com 3 tolos, eu vou ser o quarto. Pode levar um tempinho, mas eu vou ser o quarto. Se eu andar com um santo, provavelmente eu vou ser o segundo. Santo que eu digo não de perfeito não. Gente que é separada, minha manda com Deus, tem vida com Deus. Provavelmente eu vou ser o segundo. Por quê? Porque aquilo vai pegar em mim. E se eu for sabor santo, se eu for sabor crente, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta de andar com aquele crente. Entendeu, irmão? Porque ele é crente. Eu não vou dar conta. Agora, se eu não for sabor crente, quando eu dei aquela pisada de bola, ele olhou para mim e falou, ô Reginaldo, isso não é coisa de crente não, meu irmão. Se apluma, toma uma posição. Eu vou tomar aquele choque, vou falar, poxa vida, é verdade. Eu não vou ficar com raiva dele, bloquear ele na rede social. Não vou ficar não. Eu vou louvar a Deus. Porque o sabor crente, ele fica chateado, ela fica chateada se alguém confronta. Alô? O sabor crente está na infração, diz que Deus está no negócio, mas a gente está vendo que não está. E quando é confrontado, já era, acabou. Original. Não é original, é original. Sabor espiritual. Eita glória.
Quantos aqui já receberam uma palavra de Deus? Levanta a mão. Eita glória, dá um glória a Deus. Eita mistério. Aleluia. Quantos aqui estão fazendo o que Deus mandou? Olha. Ó. Aí sim, hein? Porque senão é original. Não é original. É sabor obediência, entendeu? Tem sabor de obediente, mas não é tão obediente assim. Então, o céu não precisa de plateia. Jesus não precisa. Fecha a porta sobre ti e teus filhos. Eu não preciso de plateia para fazer o que eu quero fazer, o que tu precisa. Eu só preciso de um coração disposto a me obedecer. Talvez o maior erro de muitas pessoas seja querer explicar para todo mundo aquilo que Deus mandou fazer em secreto. É só fazer, irmão. Você não precisa explicar para todo mundo. Quando eu converso com alguém, e às vezes uma situação complicada, e eu ouço isso há quase 30 anos, 8 em cada 10 pessoas, e depois o tempo, meu irmão, o tempo é implacável. O tempo depois revela quem tinha razão ou não tinha. Eu estou vendo que o negócio está desandado e vai desandar ainda mais. A pessoa fala assim: pastor, mas Deus falou comigo. Acabou o assunto, irmão. Acabou. Ela pode estar na beira do abismo. Eu não abro mais a minha boca. Porque quem sou eu para dizer para aquela pessoa que Deus não falou com ela? Só que aí depois, 8 em cada 10, o resultado vai mostrar quem foi que falou com aquela pessoa. Por quê, pastor? Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é boa, repita comigo, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesados. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, talvez o maior erro que muitas pessoas possam cometer é tentar explicar para todo mundo aquilo que Deus mandou apenas fazer, apenas viver, apenas faça, apenas viva. Só isso. Se explicar para ninguém, nem todo mundo vai entender, irmão. Mas o tempo, o resultado com o tempo vai dizer. Aquela mulher não precisou explicar que Deus, através do profeta, tinha falado com ela que o azeite da botija, que não sei o que. Então, ela só pediu botija, entrou, fechou a porta. Ela não explicou para ninguém, só que depois todo mundo viu. Todo mundo viu. Porque tem coisas que Deus coloca no teu coração, que se você for explicar para todo mundo, alguém vai chegar para você e falar: não, isso aí não é assim, isso aí vai dar muito trabalho, isso daí é assim. Olha, Deus me falou, meu irmão, o que Deus tem para tratar comigo, em grande maioria Deus trata comigo. Deus já usou muito profeta, muita mulher de Deus, muito homem de Deus para falar comigo, testificou no meu coração, Deus estava no negócio. Mas tem coisa, irmão, que Deus vai falar comigo é no joelho. Deus vai falar, Deus continua falando na palavra dele ainda, irmão. Deus continua falando ainda através da oração. Mas ele ainda continua revelando através dos seus profetas. Deus continua. Agora cuidado que tem muita profetada por aí. Cuidado. 9 em cada 10 profecia. É que eu vou vencer, é que é isso, é que é aquilo outro, é que eu vou comprar um carro do ano, que eu vou comprar uma casa, que eu vou estourar no norte. Ô, meu irmão, mas quando vem aquela, arruma a tua casa, cara. Arruma a tua casa. Aí é o diabo usando a boca da pessoa. Aí eu já não quero. Minha casa está toda bagunçada. Minha vida está toda desalinhada. Meu coração está cheio de porcaria. Tem um monte de gente na igreja, na família, que eu não me dou. Quando Deus fala comigo, não, foi o diabo, porque eu não... Não, palavra de morte não é de Deus, irmão. Não é de Deus. Eu falo logo, estava na carne. Arruma a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Talvez o maior erro seja querer explicar para todo mundo. Nem toda promessa deve ser anunciada. Nem toda promessa.
a não ser aquelas que Deus revela em público, a não ser aquelas que Deus faz publicamente. Mas nem toda promessa, naquela hora, precisa ser revelada. Muitas pessoas estão deixando de viver a promessa de Deus, porque ou tentaram explicar demais, ou porque anunciaram fora do tempo. Nem todo projeto deve ser compartilhado. Nem todo projeto. Deus tinha um projeto na vida daquela mulher e de seus filhos, sim ou não? Ela não compartilhou com ninguém. Depois todo mundo viu, todo mundo se alegrou. Provavelmente teve culto de ação de graça. Provavelmente o azeite que ela vendeu pagou a dívida e viveu do resto. Ela fez um culto de ação de graça para celebrar. Mas o projeto, naquela hora, ela não compartilhou. Nem, sabe por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque nem todo processo, ele suporta a exposição. Tem processo de Deus comigo que se eu expor, acabou, Deus vai deixar de tratar. Às vezes meu coração está quebrado, Deus está tratando comigo, é Deus que está tratando. Eu vou expor para todo mundo, eu não vou suportar. Nem todo processo suporta a exposição não, irmão. Tem coisa que a gente tem que guardar para nós. Quando aquela, eu imagino, e eu encerro aqui, quando aquela mulher fecha a porta de casa, pastor, ela pediu vazia para um monte de gente, não foi? Eu imagino que quando aquela mulher fecha a porta, a vizinhança curiosa devia estar tudo ali na região, né? O que essa mulher vai fazer, gente? O que está acontecendo? Fiquei sabendo que o homem veio aí, o agiota veio aí para cobrar a dívida. Outra coisa, ó, crente não pega dinheiro com agiota, viu? Se tem crente aqui que pega dinheiro com agiota, que o Senhor te guarde, hein? Crente não faz negócio com Satanás não, irmão. Você está doido? Você está doida? Se mete nesse trem não, hein? Se mete nisso não, hein? O homem foi fazer negócio com a agiota, olha lá o problema que deu. Deus teve que intervir, mas nem sempre Deus vai intervir nas nossas lambanças não, hein? As consequências vêm. Alô? Então eu imagino um monte de gente ali, curioso, de repente o que vai acontecer e tudo mais e tal. Gente até com boa intenção, mas eu entendo e aprendo que há milagres que só vão acontecer quando algumas pessoas ficarem do lado de fora da minha vida. Entenda isso aí. Alguns milagres na minha vida, na vida da minha família, só aconteceram quando algumas pessoas ficaram do lado de fora, e está tudo bem. Algumas coisas Deus vai fazer na sua vida, se você entender que talvez, nesse momento, algumas pessoas vão ficar de fora. Vão ficar de fora. Quando o Senhor destrói a terra com dilúvio, e Noé constrói aquela arca, ele diz, Noé, entra tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. O restante, Noé, fica do lado de fora. Às vezes Deus está tratando conosco, a gente quer trazer um monte de gente para o processo. Tem gente que vai ficar do lado de fora, irmão. Tem gente que depois vai se alegrar, tem gente que depois vai celebrar junto, mas naquela hora vai ficar do lado de fora. E eu quero agora orar com você em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Pode deixar aqui o tema. Apenas feche a porta. Apenas feche a porta. E a Bíblia diz que enquanto a porta estava fechada e tinha vasilha vazia, o azeite jorrava. Depois, o profeta Eliseu vem e diz, pega o azeite, vende, paga a dívida e o restante você vive dele. Vasilhas, de volta. Mas não receberam vazias não. A Bíblia não fala, eu imagino que algumas delas talvez foram até com azeite. Porque quem vive o milagre, compartilha dele. Quem vive o milagre, depois vai compartilhar dele. Quem vive o milagre, depois vai testemunhar dele. Sabe quem é? Eu não sei hoje como está aí a sua história, a sua vida, ou seja lá o que for. De repente alguém passando num processo, seja na vida financeira, seja no casamento, filhos, seja no coração, na alma.
Não sei. Aquela mulher perdeu o marido, um de repente na vida dela. Talvez alguém esteja vivendo um de repente de Deus aqui. E nesse de repente o Satanás esteja tentando aí se movimentar de alguma maneira. Mas a palavra do Senhor para mim e para você hoje é: apenas feche a porta. Talvez hoje também seja dia de fechar a porta para o orgulho, fechar a porta para a vaidade, fechar a porta para a soberba. Talvez hoje seja dia ou noite de fechar a porta para a inimizade. De repente você aí, crente em Jesus, tem questões com seu irmão, com a sua irmã. Se conserta enquanto você está no caminho com ele, com ela, irmão. Porque Jesus está voltando. Eu não sei se eu vou sair daqui e vou chegar na minha casa, não sei não. Eu espero chegar, mas eu não sei. Você espera chegar, mas você também não sabe. Então resolva as pendências da sua vida, fecha a porta. Fecha essa brecha, fecha essa legalidade. Fecha a porta para as outras vozes, somente para ouvir a voz de Deus. Hoje o pessoal estava mexendo no nosso portão lá em casa, o serralheiro, que precisava reformar, ele estava reformando. E a gente chegou em casa e tal, e barulho de máquina, de esmerilhadeira e tal. E eu peguei e fui lá falar com eles, falei: olha, vocês me dão licença, eu vou fechar a porta da sala por causa do barulho. Tudo bem? Não, pastor, tudo bem. E aquele barulho terrível. Quando eu fechei a porta, o barulho diminuiu. O barulho diminuiu. Às vezes a única coisa que eu preciso fazer é isso, é fechar a porta. Eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus, pastor. Talvez a porta esteja aberta, você esteja ouvindo o que não precisa, o que não deveria ouvir, ou quem não deveria ouvir. Entra na tua casa. Se é aqui no coração, abra para Jesus e fecha a porta para o resto.